Então, Gustavo Borges, o cara moldou minha personalidade, o Gustavo Borges. Incrível. Gustavo moldou meu jeito de ser. Eu falo isso todas as vezes. O Gustavo moldou o meu jeito de pensar e de ser. Eu queria ser ele. De todas as formas. Eu queria nadar como ele. Eu queria respirar pro lado Isso me esquerdo. lembra do Allen Iverson falando I wanna be like Mike. Que ele falou assim, várias pessoas inspiraram, mas ele queria ser como Michael Jordan, o Allen Iverson, no discurso dele de agradecimento no Hall of Fame. Você queria ser como Gustavo Borges. O Gustavo tem uma mania de colocar a mão na cintura, assim. Perfeito. E aí eu olhava e eu falei, então eu acho que eu tenho que colocar a mão na cintura. Mimetizava o cara, né? Ele moldou minha personalidade. Esses dias eu mandei mensagem pra ele e falei, cara, muito obrigado, você moldou a minha personalidade. Uma vez eu tava no evento, tinha 3.000 pessoas, e eu no palco. E quem tava na plateia? Gustavo. E aí tem uma foto eu e ele competindo, e eu lá, Joel J, aquele negócio, a galera... Eu falei, vocês querem realmente aplaudir alguém? Vocês vão aplaudir ele. Gustavo Borges. Meu, a turma virou e levantou a mão, subiu numa mesa, eu falei, é pra ele. Putz, cara. Foi assim um momento incrível. É com ele que vocês têm que bater foto. É com ele que vocês têm que aplaudir ele e tal. Então o Gustavo na mesa e a outra pessoa você. E eu falei, cara, eu tô aqui com o Bernardinho, eu vou ter que saber fazer uma pergunta pra ele que vai mudar o rumo da minha vida, que vai mudar o rumo de alguma área. E aí eu comecei a elaborar a pergunta. Então eu falei, o que eu quero saber? Quem é o cara que eu quero ser? Bom, a gente tá falando de liderança. Eu quero entender liderança, mas eu quero entender liderança num contexto da consistência. Como que monta time? Como é que cria time? Como é que pega uma nova geração e transforma? Depois pega uma outra geração e transforma? Pega time, desenvolve. Pega time feminino, desenvolve. Pega meninos e meninas pequenininho e tal. Eu lembro da Virna falando de você pra mim. Virna. Tô falando da Virna. Ela, cara, minha relação com o Bernardinho, Virna. E aí eu te fiz uma pergunta. Falei, Bernardinho, pô, qual é o principal atributo que você observa quando você monta o seu time? Aí você falou, existem vários, tamanho da mão, tamanho do pé, o cara é forte e tal, mas a principal coisa que eu observo, que eu olho, é vontade. Vontade. Coloquei no meu coração pra sempre. Sim, isso. Se você, assim, as pessoas falam, pô, contrate alguém na empresa que tenha paixão. Como é que você identifica isso? Da vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa chega aqui, ela vai fazer, ela vai pegar, ela vai botar a luz para o que tiver, ela tem vontade. Tem um caso de uma menina, isso foi emblemático. Ela fez um tryout, é uma peneira. Como tantos nossos jogadores fizeram, não passaram em peneiras, depois as pessoas não identificaram, os treinadores não identificaram. Essa menina, uma peneira nos Estados Unidos, tinham lá 50 meninas. E segundo o treinador que fez a peneira, que conduziu, né, essa teste, ela era talvez tecnicamente mais fraca, nem era fisicamente. Mas ela demonstrava uma vontade, uma energia, que ficou incrível. A coisa tocou o cara. Ela errava, pegava a bola, falava na frente das outras, ia. E ele deixou ela na peneira. Essa menina se tornou uma medalhista olímpica. Em Barcelona ganhou um bronze olímpico. Daquelas 50 meninas, foi a única que se tornou olímpica. Esse pequeno exemplo, que foi após já um bom tempo da minha carreira, simplesmente ele trouxe o retrato de alguma coisa que eu sempre acreditei, que aquilo ali, é claro, quando você é uma pessoa com muita vontade, né, que tem isso e que tem um talento, eles se tornam um ícone. É o Michael Jordan, é o Phelps, estamos aqui, cercado deles aqui. Sim. É um Gustavo Borges, vontade, um talento, uma capacidade física, um biotipo muito adequado para, o cara vai embora. Mas o que transforma é aquilo ali. Sem aquilo, desculpa. E eu continuo aprendendo, porque não é simples o processo e tal, porque como é que você monta? Primeira pergunta que a gente vai, com quem que nós vamos? Ok. Né? Tem essa empresa e tal, que a gente fala sobre isso também, ontem conversando aqui, né, e um pouco para líderes e tal. Com quem que nós vamos? Eu quero essa galera comigo, que está aqui comigo, tal, e faz e tal. São as pessoas certas. A primeira pergunta é com quem sempre. E sabe qual é, quando eu me sinto assim, falhei? É quando a jogadora, o jogador e tal, o atleta, ele passa uma temporada comigo, ou um tempo, e eu não vejo uma evolução, não vejo um crescimento. Eu falei com você. Não, eu aprendi muito, não, mas eu falei. Por quê? Não era evidentemente a pessoa certa. De repente não tinha aquela vontade que eu imaginava que ele tivesse, não tinha aquele sonho maior, o que é que seja. Ou eu não encontrei as formas corretas de estimulá-lo. Né? Você falou com isso, como é que eu... Pessoas e tal, como é que eu alimento o sonho dessas pessoas? Quando a Virna chegou, ela veio do Rio Grande do Norte, ela usava óculos.
Ela, Bernardinho, sotaque nordestino, eu não sei passar. Filha, você vai passar aqui, ou você não vai jogar comigo, mas você vai passar. Entendeu? Eu acreditava, eu mostrei para ela que era possível. E vamos treinar. E ela se tornou uma ótima passadora. Percepção, então. Que era uma coisa que ela tinha uma certa dificuldade. Certo. E se tornou uma referência naquilo. Se tornou uma atleta olímpica, 2 medalhas olímpicas e tal, e coisa foi. Isso é um exemplo de milhares de outros. Certo. Mas ela é uma referência importante sobre isso. Mas ela tinha uma vontade de fazer, de realizar, que era dela. Estou brincando, aquele sangue nordestino, sabe? Aquele cara que, olha, não vai me derrubar e nós vamos fazer. Né? Passei pela seca. Isso aqui não é isso aqui, um jogo de vôlei que vai me derrubar, entendeu? Então, como é que a gente identifica isso? Como é que a gente vê isso, percebe isso?